Tentando tirar essas dúvidas, né, ao longo dessa edição. Ainda vamos juntos até às 8h30 da manhã. Apesar de uma pactuação entre o Estado e municípios para imunizar grávidas e puérperas sem comorbidades e de o Estado ter recebido uma remessa de doses de vacina para aplicar nesse público, a imunização não deve começar de imediato em algumas cidades, entre elas Natal. Uma situação que tem preocupado muitos médicos e especialistas que defendem a prioridade da vacinação em grávidas por conta dos fatores de risco que se demonstraram presentes nesse público nesse mais de um ano de pandemia. E é sobre esse assunto, né, Paulinho, que a gente vai conversar agora com o médico Robson Dias, presidente da Sociedade de Ginecologia do Rio Grande do Norte. Doutor Robson, primeiro para a gente entender, né? Bom dia, muito obrigada desde já por aceitar o nosso convite. Mas primeiro a gente queria entender qual é o cenário da gestante nessa pandemia. A gente tem visto muitos casos de mulheres grávidas tendo a doença de uma forma mais grave, né? Bom dia. Bom dia, Emily. Bom dia, Paulo. Bom dia, telespectadores da Inter TV Cabugi. É com interesse que a gente acompanha e está aqui à disposição para falar sobre a vacinação em gestantes, né? Realmente o panorama pandêmico do coronavírus no Brasil é assustador. Ainda não vencemos essa guerra, é um momento de pleno enfrentamento e, claro, as gestantes figuram como um grupo de maior susceptibilidade, né? Maior susceptibilidade não só para a contaminação pela elevada exposição ao vírus SARS-CoV-2 e suas variantes genéticas, mas também pelas atividades profissionais que desempenham e pela susceptibilidade existentes no momento da gravidez, das adaptações do organismo materno durante a gestação e essa vulnerabilidade que ela tem maior de ter infecções virais e de na contaminação com o coronavírus, de ter um maior risco, né? Já demonstrado nas estatísticas oficiais e em alguns estudos, tanto para hospitalização, como maior risco de complicações na segunda metade da gestação, maior risco de complicações graves de insuficiência respiratória, maior necessidade, maior risco também de assistência ventilatória e desfechos desfavoráveis, principalmente relacionados ao produto conceptual, como os partos prematuros, o abortamento, enfim. Doutor Robson, a gente tem visto, inclusive, grávidas sem comorbidades, né? Tendo a doença de uma forma mais grave. Até porque, doutor Robson, tem gente que até brinca, olha, a gravidez não é doença, mas mexe tanto, né, de uma forma geral, no organismo da mulher, que isso por si só já pode ser um fator de risco, né? Mesmo não sendo necessariamente uma comorbidade. Pois é, os dados epidemiológicos do ano passado para esse ano mudaram nesse sentido. Alguns estudos já feitos aqui no Brasil mostram a assustadora elevação de óbitos maternos decorrente da infecção pelo Covid e que nesse ano de 2021, até maio, nós já temos praticamente o dobro de mortes comparadas com o ano de 2020. Também, quando a gente procura estratificar esse risco de morte materna relacionada à comorbidade ou não, nos estudos desse ano, o Observatório Obstétrico Covid, que é um sistema nacional, mostra que até 59% das gestantes que tiveram óbito de janeiro a maio de 2021 foram gestantes sem comorbidades. Então, assim, nós temos milhões de gestantes sem comorbidades e defendemos a vacinação para esse público, pela maior susceptibilidade, como uma medida eficaz junto aos testes de vacinação em massa para o enfrentamento dessa guerra que é a pandemia pelo coronavírus, né? Nós vamos abrir algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores e a primeira pergunta é da Jussara. Ela tem uma dúvida em relação à vacina. E ela diz assim: quem tomou a vacina da Oxford e engravidou, quais os riscos?
a pessoa poderá tomar a segunda dose da vacina? A recomendação existente é que essa segunda dose da vacina seja feita após o puerpério, ou seja, após 45 dias completada a partir da ocorrência do parto. Essa é a orientação do Ministério da Saúde, apesar de que pouco provável que venha ter algum efeito adverso, tanto para ela como para o feto, a recomendação é que a segunda dose seja completada após 45 dias do parto, após o puerpério. Mesmo para quem, por exemplo, está no início da gestação, doutor Robson, esperaria aí, no caso, um ano quase, né? 9 meses, 10 meses? Sim. Sim, se ela já tomou, normalmente essas vacinas, quando elas são feitas, não há restrição de idade gestacional, mas recomenda-se que seja feita na primeira metade da gravidez, porque normalmente as complicações maiores relacionadas à gestação e à associação com Covid ocorrem na segunda metade, a partir do terceiro trimestre de 28 semanas. Então, normalmente, essa vacina ela já foi feita, provavelmente além de 12 semanas de gestação, e poderá esperar mais alguns meses para completar após o parto, tratando-se da vacina da AstraZeneca, né, recomendada pelo Ministério da Saúde para suspensão pelo fato de ter tido um óbito ainda não esclarecido, que está em investigação, um efeito adverso relacionado a essa questão. Isso não vale para a Coronavac e para a vacina da Pfizer, que são vacinas, as outras vacinas disponíveis, a Coronavac de vírus mortos inativados e a da Pfizer baseadas em RNA mensageiro, que não apresentam praticamente riscos. As vacinas da Pfizer e da Moderna foram utilizadas em grande número de gestantes nos Estados Unidos, está sendo utilizado no Reino Unido, sem relatos de evento adverso, e estão sendo recomendadas por quase todas as sociedades científicas, e nós também emitimos um parecer nesse sentido para a vacinação em todas as gestantes sem comorbidades. Quero informar que a Secretaria Municipal, recebi na sexta-feira uma solicitação do secretário Municipal de Saúde nesse sentido, e nós já estamos hoje pela manhã recomendando à Secretaria Municipal de Natal a vacinação em gestantes sem comorbidades. Hoje o Estado de São Paulo, hoje dia 7 de junho, o Estado de São Paulo inicia a vacinação para todas as gestantes além de 18 anos, sem comorbidades, porque essa é uma medida realmente efetiva para enfrentar a morte de mulheres associada à Covid, e os dados aqui no Rio Grande do Norte são estarrecedores, né? Do ano passado para cá mudou muito o adoecimento de gestantes com Covid e a morte de gestantes com Covid. E era exatamente sobre isso que eu ia falar agora, doutor Robson, para perguntar se estava havendo esse diálogo com a Secretaria de Saúde de Natal, de certa forma até um apelo por parte da Sociedade de Ginecologia, porque muitos municípios já estão imunizando grávidas sem comorbidades. Então, qual era o impedimento, ou qual é até agora o impedimento para que Natal faça o mesmo, já que há vacina disponível? Não há dificuldade por parte da Sociedade de Ginecologia do Rio Grande do Norte em dialogar tanto com a Secretaria Estadual, com o doutor Cipriano Maia, nem tampouco com o secretário municipal, o doutor George Antunes. Ao contrário, nós sempre temos nos colocado à disposição para trabalhar juntos e para contribuir nesse sentido. Desde março, por exemplo, que nós fizemos uma recomendação, e isso foi anterior à orientação do Ministério da Saúde, nós fizemos uma recomendação aos secretários municipais de saúde, naquela ocasião, para a vacinação de todas as gestantes expostas nos serviços de saúde e das gestantes com comorbidade. Hoje, já com as evidências que dispomos, tanto internacionais, acompanhando sociedades científicas internacionais como as nacionais, nós estamos recomendando a vacinação de gestantes sem comorbidade, exatamente porque é um número grande de mulheres, é a saúde materna em jogo, e inclusive defendemos que não se faça
não se coloque barreira nos postos de saúde para que isso aconteça. Em outros países, como o Reino Unido, as mulheres que apresentam o cartão de pré-natal, é um direito que ela tem se ela apresentar o cartão de pré-natal, mostrando que está grávida, e se ela quer se vacinar, ela não deve ser barrada nesse sentido. Ao mesmo tempo, também se recomenda que possa, se ela não tem um cartão de pré-natal, que ela possa apresentar uma prescrição médica nesse sentido. E o que a Prefeitura, no caso a Secretaria de Saúde de Natal, espera é oficializar essa recomendação da sociedade? É isso? Não, Foi nesse sentido a conversa? É justa a solicitação do secretário, porque ele argumentou existir orientações distintas, realmente, do Ministério da Saúde. E realmente isso aconteceu, porque são 3 normas técnicas, uma do dia 1º de março, uma do dia 26 de abril, recomendando a vacinação de gestantes sem comorbidades, e uma última do dia 19 de maio, que é a 621, contraindicando novamente, né? Então, realmente, nós aqui estamos acompanhando as evidências que nós temos, de todos os trabalhos que recomenda, e quero informar que quase todos os outros estados, isso também está acontecendo, a partir de agora, a recomendação da vacinação em todas as gestantes, mesmo aquelas sem comorbidades. Mas a nota técnica não falava em suspensão apenas com a vacina da Oxford, Dr. Robson? Ou se aplicava também a vacina da Pfizer? Porque pelo menos a que a gente recebeu, a nota técnica falava em imunizar gestantes sem comorbidades também, né? A última norma técnica do dia 19 de maio, ela recomenda a suspensão. Ela recomenda a suspensão da orientação que tinha sido dada 26 de abril. Seria uma orientação para que, baseado nos dados epidemiológicos de grande adoecimento e mortes de gestantes no nosso país, né, e de dados de risco e benefício para a aplicação dessas vacinas disponíveis em gestantes, havia uma recomendação para incluir também as gestantes sem comorbidades a partir de 18 anos em todos os grupos etários dessa etapa de vacinação. A do último dia, 19 de maio, ela novamente retrocede a norma do Ministério da Saúde, realmente, que é a 651/2021, ela retrocede nesse sentido de suspender temporariamente a recomendação. Temos mais dúvidas aqui de algumas telespectadoras grávidas e uma delas está dizendo o seguinte: meu nome é Kise, estou grávida de 13 semanas e apresento um deslocamento de placenta em uso de medicamentos. Posso tomar mesmo assim, pois tenho medo de agravar a situação? É preciso que a paciente que pergunta avalie bem essa questão junto ao seu médico, à sua equipe de saúde que faz o pré-natal, exatamente tendo em vista a possibilidade dela estar fazendo uso de alguma outra medicação, ou que se avalie a gravidade desse descolamento ovular, que muitas vezes é valorizado sem uma existência de sintomas clínicos, apenas por um laudo ultrassonográfico. Então, não responderia conclusivamente, porque recomendo que ela discuta com o médico ou a equipe de saúde que acompanha o pré-natal. Tem uma pergunta interessante também de uma telespectadora sobre quem está tentando engravidar. Hoje a pessoa não está grávida, mas aí nesse caso, ainda assim, ela deve tomar a vacina de Oxford, por exemplo, é a pergunta que ela faz. Eu posso tomar? Estou tentando engravidar. Será que é bom deixar para depois ou posso tomar? Recomenda-se que, na oportunidade de vacinar, a mulher possa deixar para engravidar após a vacinação. Essa é a orientação geral para todas as vacinas. No entanto, se ela tomou a primeira dose da Oxford e engravidou em seguida, ela pode aguardar também uma decisão para ela discutir com o médico e a equipe de saúde, até porque a sociedade científica está passando essas orientações para todos os obstetras e para todos aqueles que atuam no serviço público também. Ela pode protelar a segunda dose para após a gravidez também. Se se tratar de uma outra vacina, ela engravidou entre as doses, a primeira e a segunda dose da vacina, não há problema
em se tratando da Coronavac ou da vacina da Pfizer, que são as vacinas disponíveis, não haverá problema em ela completar o esquema vacinal durante a gravidez. Na realidade, há uma supervalorização nesse sentido, mas queremos lembrar que já existe um calendário vacinal de vacinas semelhantes durante a gravidez para gripe e para outras patologias, como a difteria, a coqueluche e o tétano, né? Temos mais Sem uma problema nenhum. Temos mais uma pergunta aqui de uma telespectadora dizendo que já está com 3 semanas e está perguntando se pode tomar vacina. E ela está perguntando assim, qual que é a melhor vacina, né? Por que a Pfizer é a mais indicada? O senhor até já mencionou aí, mas eu acho que é importante reforçar, né? Ambas são indicadas, tanto a Coronavac como a Pfizer. São as vacinas que estão sendo recomendadas pela nossa sociedade e pelas sociedades científicas em geral, que são vacinas disponíveis, né? Que nós temos no Brasil, sem relato de efeito adverso, importante, né? Sem relato de dano fetal, e que essa vacinação ela pode acontecer em qualquer fase da gravidez. Pode ser discutido com o colega, com a equipe de saúde, se a gestante assim optar por fazer além das 12 semanas, mas ela pode ser feita em qualquer fase da gravidez. Para a gente finalizar, doutor Robson, a recomendação para as grávidas é vacinem, né? Tem a vacina da Pfizer aí disponível para quem está gestante, então a orientação é essa, né? Não deixe de vacinar. Se você está tendo uma gravidez mais complicada, de risco, conversa com o seu médico, mas de uma forma geral, a indicação é vacinar, né? A indicação é vacinar. O momento é um momento ainda de gravidade, de enfrentamento. Não ocorreu a queda ainda dos níveis de óbitos maternos existentes nessa pandemia e é mais do que plausível que a mulher não tenha medo de procurar os serviços públicos para se vacinar. Lembrar da importância dela, do papel social, da importância na família, da maior susceptibilidade para infecção, da maior susceptibilidade de um risco de uma forma grave da Covid. E aí é muito importante que a gente esteja promovendo essa vacinação, desde que o Plano Nacional de Imunização permita esse quantitativo, né? E que a gente não esqueça das medidas tão importantes como são as medidas não farmacológicas, ainda que devemos ter, de distanciamento social, de higiene das mãos, de não aglomeração, de todos os cuidados, o uso de máscara, de todos os cuidados que devemos continuar tendo para o enfrentamento da pandemia. Só assim poderemos ter uma barreira sanitária nesse sentido. A gestante que se vacina, ela está protegendo não só a ela, mas ela também está protegendo os membros da família dela que ainda estão mais susceptíveis e que não tiveram oportunidade de vacina. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação com a gente aqui, doutor Robson, tirando tantas dúvidas, porque diariamente as gestantes nos procuram, né, querendo saber, com dúvidas, querendo se vacinar, e é importante que a gente traga sempre um especialista para tirar essas dúvidas e falando dessa recomendação oficial de imunizar. Obrigada mais uma vez. Eu agradeço a atenção e o papel social que esse programa desempenha. Parabéns. Muito obrigado. Bom dia. Muito obrigada. E a gente desempenha esse papel também muito graças aos nossos convidados que nos ajudam, a trazer tanta informação para os nossos telespectadores.